Olá, colegas fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais do Brasil. Estou aqui para ler uma carta aberta aos colegas fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Fala sobre o afastamento do presidente do COFITO, Roberto Cepeda, e de seu assessor, Herbert Chimicati. No início dos anos 2000, nossas profissões foram consideradas como as profissões do futuro. Ao longo de toda a minha trajetória acadêmica e profissional, pude entender que o motivo dessa classificação é muito nobre. A fisioterapia e terapia ocupacional transformam, melhoram e salvam vidas. A honrosa missão de cuidar da saúde de outra pessoa deveria refletir a importância de nossas profissões, que por diversas vezes é renegada na sociedade. Somente nós, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, sabemos da dificuldade diária de nossas atividades. Continuamos porque sabemos que a saúde de outras pessoas depende de nós. Me candidatei para o CREFITO 11 porque sei que nada se muda sem força de vontade. Tive a certeza de que para fortalecer e honrar as nossas profissões e todos os nossos colegas seria necessário agir. Fui eleito democraticamente presidente do CREFITO 11. Entrei com o desejo genuíno de lutar por todos os dignos colegas que compartilham do mesmo ofício que eu. Por isso fiz questão de, ao longo de todo o meu mandato, continuar exercendo diariamente a fisioterapia em 2 órgãos públicos diferentes. Jamais deixei de atender meus pacientes. Sei das batalhas, dificuldades e tormentos que nossas profissões enfrentam. E sei que precisamos de representantes que lutem pelas nossas profissões. A democracia me permitiu chegar onde cheguei e por isso sempre tive como pilar de meu mandato agir em prol de todos os colegas que represento. O CREFITO 11 nunca foi nem será meu. O CREFITO 11 sempre foi e será dos profissionais. Desde o primeiro dia em que entrei no sistema, estranhei o fato de o presidente do Conselho Federal já ocupar o cargo desde 2008. Neste ano, Roberto Cepeda irá completar 16 anos à frente do COFITO. A alternância no poder sempre será saudável em um Estado democrático de direito, mas o que me incomodou foi o fato de que Roberto Cepeda esqueceu de atuar em prol de nossas profissões. Se a fisioterapia e a terapia ocupacional eram consideradas as profissões do futuro no início dos anos 2000, hoje nós podemos dizer que os membros do COFITO estagnaram e atrapalharam os avanços das nossas profissões. O interesse pessoal de indivíduos tomados pela sanha do poder fez com que nós, profissionais, ficássemos largados nesse oceano. Durante a pandemia do Covid-19, fomos responsáveis por salvar milhares de vidas, enquanto que aqueles que deveriam nos representar continuavam se beneficiando às nossas custas. Mostramos e reiteramos diversas vezes a importância da fisioterapia e da terapia ocupacional. E mesmo durante uma pandemia gravíssima, nossos representantes se esconderam em seus casulos e prejudicaram nossas profissões para satisfazer seus desejos pessoais. Passei a cobrar ativamente respostas por parte do COFITO. Não entrava na minha cabeça um órgão mais importante do nosso sistema ficar adormecido em meio a tantos problemas. Enviei mais de 100 ofícios diversos ao COFITO, incluindo aí indagações, sugestões, cobranças, pedidos de reunião e assim por diante. Todos os mais de 100 ofícios foram completamente ignorados. A partir daí, passei a perceber que nosso Conselho Federal estava tomado de indivíduos que não possuem interesse nenhum em melhorar o sistema, mas sim utilizar de seu cargo para obter poder, prestígio e dinheiro. É claro que existem muitos conselheiros que querem fazer a diferença, mas eles são completamente ofuscados por quem realmente manda. A sanha de poder de poucos infestou todo o sistema. Os profissionais não podem nem mesmo se manifestar, já que os comentários em suas páginas oficiais estão há anos bloqueados. O COFITO se tornou uma verdadeira autocracia. Como se não bastasse o prejuízo de uma desgovernança no âmbito do COFITO, passei a me aprofundar para entender os motivos pelos quais a alta cúpula tinha tanto medo de perder seus cargos.
Infelizmente, percebi que a razão era muito grave. A alta cúpula do Confito tem tanto medo de sair porque há inúmeros e variados indícios de que eles alegadamente praticam irregularidades, ilícitos e até mesmo possíveis crimes durante suas gestões. Vi com meus próprios olhos a subsede do Confito em São Paulo abandonada, tetos caídos, estrutura quebrada. Os seguranças que ali trabalham deram um grito de socorro, porque nem água tinham para beber. A energia, disseram que era furtada do vizinho. Naquele dia eu senti tristeza por ser representado pela atual gestão do Confito e prometi para mim mesmo que faria meu papel para mudar essa situação. Como pode nossas profissões serem sucateadas pelos nossos próprios colegas de profissão? O desdém do Confito com a situação foi tão grande que eles disseram que o imóvel abandonado estava em processo de ser entregue para a terapia ocupacional. A falta de respeito com os terapeutas ocupacionais é tão grande que a única coisa que o Confito faz por eles é entregar um imóvel abandonado e destruído. Também pude escutar com os meus próprios ouvidos uma corretora alegar que esse prédio aqui, abandonado desde 2015 pelo Confito, foi superfaturado. O imóvel, segundo ela, iria ser adquirido por 16 milhões, misteriosamente foi comprado por 22 milhões de reais em 2015. Olha a situação do imóvel aqui. Até hoje não tem previsão de inauguração, mato tomando conta, andaime, reforma com 2 ou 3 funcionários que não tem prazo para terminar. A corretora apresentou e-mails, documentos e comprovação de suas alegações. O Ministério Público pediu a reabertura das investigações e a quebra de sigilo de Roberto Cepeda e Herbert Chimicati. O processo continua andando para apurar possíveis crimes. Como se não bastasse esse indício gerando gastos multimilionários, o Confito já gastou milhões de reais para reformar essa sede, que nunca foi utilizada. Praticamente já gastou outra sede com reformas. Diante de tudo isso, eu jamais poderia ficar calado. Como cidadão, eu tinha a obrigação ética, moral e legal de entregar para as autoridades tudo o que encontrei. Nunca quis julgar ou condenar ninguém. E por isso mesmo que entreguei para as autoridades competentes apurarem os indícios. E não foram poucas as irregularidades. Roberto Cepeda criou a subsede do Confito a 500 metros de sua casa em Curitiba. Ele passou a comandar nossas profissões de seu quintal. Hoje, ele não aparece em nenhum evento em prol das profissões. Na votação do piso salarial, nem sinal de sua presença. Contratou um advogado, que é seu assessor especial, que possui salário de mais de 31 mil reais. Paga hotéis de luxo para seus aliados. Paga viagens que não são divulgadas no portal da transparência. Fecha contratos milionários que não são divulgados. Para assegurar sua perpetuação no poder, passou até mesmo a interferir indevidamente nas eleições dos conselhos regionais. De 18 crefitos existentes, o Confito promoveu intervenção em 14. Todas as intervenções feitas durante o processo eleitoral dos regionais. Continuei denunciando todos esses indícios. E desde então passei a ser incansavelmente perseguido. O Confito utilizou de todos os recursos para me perseguir, pagos com a nossa anuidade. Instauraram diversos processos administrativos contra o Confito 11. Contrataram ex-dirigentes da Polícia Civil e da Polícia Militar do DF para me intimidar. Invadiram o Confito 11. Demitiram, assediaram e coagiram funcionários. Induziram funcionários a depor contra mim. Fizeram promessas de benefícios para quem me traísse. Invadiram meu computador. Invadiram meu e-mail, tentaram apagar os indícios que eu tinha e também forjar provas contra mim. Colocaram policiais armados para fazer a segurança do Confito 11. Me acusaram de roubar um computador. Quando eu ia para a sede do Confito 11, era seguido pelos policiais armados, que monitoravam cada passo meu, até mesmo quando eu ia ao banheiro. Nunca tive medo, nunca quis desistir, nunca. Levo comigo um ditado muito claro. O certo é o certo. Mesmo diante de tantas perseguições e tentativas de me aniquilar pessoalmente, continuei a procurar as autoridades para expor tudo o que estava acontecendo. E, finalmente, as autoridades passaram a enxergar a situação. De início, o TCU determinou a suspensão da intervenção no Confito 11. Depois,
o Poder Judiciário suspendeu diversas ações ilegais do COFITO contra o COFITO 11. Impediu o COFITO de aplicar penalidades em processos administrativos que eram claramente parciais e ilegais. O COFITO era quem instaurava o processo, quem instruía, processava, julgava e também era quem analisava o recurso. O COFITO incorporou o verdadeiro espírito de Luís XIV e decretou no sistema a frase: o Estado sou eu. O COFITO passou a caçar chapas eleitas para garantir que seus aliados tomassem posse. O interesse de Roberto Cepeda era claro, já que a eleição para o COFITO é feita de um modo indireto. Quem vota para os conselhos federais, para o Conselho Federal, são os conselhos regionais e não os profissionais. A Justiça também passou a determinar a posse daqueles que foram legitimamente eleitos para ocupar o cargo. A democracia voltou a ser respeitada. Eu continuei lutando, porque sabia que era o certo a fazer. Foi por isso que, em conjunto com o nobre colega Júlio Isidro, ajuizei essa ação popular para solicitar o afastamento do presidente do COFITO e de seu assessor especial, em decorrência das dezenas de indícios de irregularidades, ilegalidades e crimes que causam prejuízo efetivo aos cofres públicos. O COFITO teve a oportunidade de se defender e, mais uma vez, em vez de apresentar documentos, se dedicaram a atacar a minha pessoa. Eu informei na ação popular diversas irregularidades praticadas pelo COFITO. Muitas delas que envolvem a não publicação de suas licitações e contratações, que originam gastos milionários. Não há nenhuma licitação publicada na íntegra no portal da transparência do COFITO. Em vez de o COFITO apresentar os processos administrativos, voltaram a me atacar e tentar deslegitimizar meu interesse em proteger a nossa classe. Até hoje, não apresentaram na ação judicial nenhum processo na íntegra, incluindo aí processos milionários de reforma dessa sede abandonada. E hoje, dia 29/4/2024, finalmente o Poder Judiciário deu uma luz para as nossas profissões. Recebi agora há pouco, em decisão inédita, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região afastou o presidente do COFITO, Roberto Cepeda, e seu assessor especial, Herbert Chimicati. Sabemos que também a subsede de Curitiba deverá ser lacrada. Não sabemos qual será o desfecho de tudo isso. Só temos a certeza que Roberto Cepeda e Herbert Chimicati moverão todos os esforços para voltar ao poder, com as nossas anuidades. O que cabe a nós é cobrar os representantes e desempenhar nossa missão como cidadão. Perguntem quais têm sido as ações em prol da fisioterapia e da terapia ocupacional. Não deixem que nosso sistema seja maculado por pessoas que querem ficar eternamente no poder. Eu continuarei batalhando pelo que é certo. Continuarei exercendo a fisioterapia em meus empregos públicos. Continuarei valorizando nossas profissões. Eu não faço justiça com as próprias mãos. E continuarei confiando nas autoridades para investigar aqueles que destroem as nossas profissões. Tenho a certeza que meu maior interesse é o de garantir que a fisioterapia e a terapia ocupacional sejam as profissões do presente. Nossa classe merece ser valorizada e honrada. Contem comigo.